Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao 14º curso de Eletrocardiologia e, como das outras vezes, vamos começar pela discussão dos casos clínicos. Para esse caso de hoje, nós vamos ter a colaboração do Dr. Teodomiro Araújo na discussão desses casos. E a seguir a aula de bloqueios atrioventriculares. Vamos lá, Theo. Bom dia a todos. Caso número 9. TSA, feminino, 66 anos, hipertensa, com diabetes, coronariana e dislipidêmica. Ok. Como das vezes anteriores, vamos fazer um critério para análise do eletro. Primeiro, o ritmo. Então, ritmo sinusal. Por quê? Apresenta ondas P positivas em D1, D2 e AVF. Tá? Todas as ondas P são conduzidas. Okay? A frequência cardíaca. A paciente está bradicárdica, a frequência cardíaca está em torno de 36 batimentos por minuto. A duração atrial. Apesar de em D2, D3 ter um certo entalhe, a duração atrial, neste caso, é normal. O intervalo PR é de 0,24 segundos. Ok? Repetindo, o intervalo é de 0,24 segundos. Então, o intervalo PR prolongado. Isso no traçado de cima, né, Theo? O traçado de cima, tá bom? Ok. A duração do QRS. O QRS é normal, é menos de 120 milissegundos, mas o que a gente pode observar aqui, que em AVR tem um R empastado, a presença de uma onda Q em D2, D3, AVF, após uma pequena onda R embrionária que pode ser vista em D3. A presença de um R positivo em V1 e V2 e presença de ondas S em V5 e V6. O eixo. D1 é positivo, em AVF é negativo, portanto, esse eixo está desviado para o quadrante superior esquerdo. O D2 é negativo e o AVR é praticamente isoelétrico. Portanto, esse eixo está em torno de menos 60. Amplitude do QRS. Não há praticamente normal, sendo que há presenças da amplitude do QRS no plano frontal acima de 5 milímetros e no plano horizontal acima de 10. Agora a onda T. A onda T praticamente apresenta uma repolarização assim, normal, porém em D2 há uma característica, tem algo muito importante. Essa onda T, ela está plus-minus, ela tem um componente positivo e um componente negativo. Em D2 longo, vocês poderão observar que, às vezes, essa repolarização ela se modifica. Ok? Muito bem. Então, eu acho que para ficar um pouco mais dinâmica essa discussão de casos, eu gostaria de chamar aqui na frente o professor Paulo Moffa, se o senhor pudesse discutir, ou o professor Américo, os senhores decidam, um dos dois, por favor, para discutir a presença desse desvio de eixo, se há BDAS, se não há BDAS. Por favor, professor, aqui, olha, precisa ficar aqui em cima. Sim. Para poder ficar isso. Perfeito. Bom, o eletrocardiograma apresenta dois desvios extremamente importantes, um no plano frontal, o outro no plano horizontal. O do plano frontal, orientado para menos 60 ou até um pouco mais, é bastante sugestivo de BDAS, que é a causa mais importante de um desvio para a esquerda acentuado no plano frontal.
inclusive com a presença de pequenas ondas R's iniciais, complexos RS, pequenas ondas Q's muito discretas, né, mas parece que sim. Já o desvio para frente, né, poderia ser sugestivo, poderia ser decorrente de várias causas, né. O que desvia para frente, uma das causas mais importantes é SVD, que evidentemente não tem. A outra seria bloqueio do ramo direito, que RS não é tão alargado. E área inativa inferior, que aparentemente não tem. E a outra seria o bloqueio da divisão anteromedial, não é? Em que a onda R aumenta, não é? De V2 de V2 em relação a V1, não é? E apresentando essa morfologia QR, que poderia ser uma probabilidade. Então aqui o diagnóstico diferencial fica entre uma área inativa em parede posterior, a imagem em espelho, não é? Mas que deveria alterar mais a onda T, e o bloqueio da divisão anteromedial, transformando assim num bloqueio bifascicular. Né? E o vetocardiograma poderia esclarecer, não é? Essas diferenças. Essas dúvidas. Professor Paulo Mofa, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Nessa diferenciação de se há um BDAM ou se poderia ser um infarto dorsal para justificar essas ondas R's mais amplas em V1? Aqui, por favor, professor. Eu penso da mesma forma que o Américo. Eu não pensaria em área eletricamente inativa em região dorsal, porque nós temos um dado aqui. Acho que um pouquinho mais próximo do microfone. Para BDAM, que é o aumento da onda R em precordiais direitas, de V1 para V2 para V3, e ela vai caindo para as precordiais esquerdas, tornando-se RS em V6. Este dado é muito favorável ao diagnóstico do bloqueio da divisão anteromedial. Agora, por que nós temos habitualmente, não é comum nós encontrarmos as ondas R's, as ondas T's, tão amplas como nós estamos vendo aqui. Eu não teria outra explicação para, assim, diagnosticá-las. A não ser que nós tenhamos aqui alguma coisa somada a essa onda T, já que nós temos uma tira de ritmo D2. Em D2, na linha inferior, não é? E que nós temos algumas coisas que se assemelham a um outro fenômeno que eu poderia lembrar apenas para discussão, né? Uma onda T. Mas eu não creio que isso iria aumentar substancialmente esta amplitude da onda T. O senhor acha então que essa onda R de V1 ela é mais sugestiva de um BDAM sem do dúvida, que de uma área inativa dorsal? Sem dúvida. E por que eu digo isso? Porque uma área inativa dorsal isolada eu estou procurando na ausência de uma área inativa inferior. E que você não acha que pode ser sugestiva esse D2 com um R que dá dúvida se existe ou não? Talvez um pequeno entalhe em D3, AVF a mesma coisa. Já tem um BAV de primeiro grau que poderia também sugerir que a coronária direita pudesse estar envolvida nesse processo? Mas eu não pensaria. Eu acho que não deve existir área eletricamente inativa inferior. Okay. A queda, o R, o tempo de descida da onda R até o nadir do S é muito rápido. Então eu não pensaria que fosse uma área inativa inferior. Portanto, eu não pensaria que isso poderia corresponder a alguma outra coisa que não o BDAM. Perfeito. Muito obrigado. Silvio, será que você pode nos ajudar nessa tira de ritmo ou não? A dúvida é em relação a essa... existe no D2 longo, principalmente do primeiro traçado, uma variação da repolarização. Verdade. Como o professor Paulo Mofa chamou a atenção, essa onda T, né, do primeiro 1, 2, 3, 4, 5 primeiros batimentos, realmente está uma morfologia um pouco estranha, né? Se a gente observar depois os dois últimos batimentos dessa mesma tira de D2 do traçado de cima, né, e a gente for olhar a onda T, a gente vai ver que ela é diferente dos batimentos que precederam. Acho que todo mundo consegue ver isso, né? Então, assim, quando a gente olha isso aqui, a gente que está acostumado a fazer rota, a gente olha aqui, já bate o olho, a gente já sabe o que é.
para mim, o meu diagnóstico é que são de extrasístoles atriais bigeminadas bloqueadas. Por quê? Nos dois últimos batimentos, ali, aqueles dois últimos, a gente não vê aquele acidentezinho em cima da onda aí, que estava sendo visto, bem visto nos batimentos anteriores. Então, quer dizer, aqui nos dois últimos batimentos nós temos o ciclo sinusal normal, né? E nos anteriores, então, nós temos o batimento sinusal seguido de uma extrasístole atrial, que por coincidência está em cima da onda T e que se bloqueia. Pelo menos essa é a minha interpretação. E está no padrão bigeminado, o normal é uma extrasístole, normal é uma extrasístole. E provavelmente essa extrasístole está reciclando o nosso sinusal, porque a frequência dos RRs aí está mais baixa do que ali na frente. Acho que todo mundo consegue acompanhar o raciocínio, não ou não? Perfeito. É isso? Eu consigo ver assim. Como é que você... Também concordo com essa explicação da variação da onda T, sem dúvida. Uhum. Em relação a esse batimento, dê uma olhadinha aqui na tela, Silvio. Qual? Esse batimento, esse QRS aqui, se nós olharmos essa relação AV, ela é um pouquinho diferente das demais. Certo, concordo. Como é que você interpretaria e o seguinte essa? também. E o seguinte está um também. pouco maior, né? Sim. O segundo, provavelmente ele está fazendo bloqueio AV. É um BAV. No caso aqui, eu posso dizer que tem um BAV de primeiro grau, do primeiro para o segundo batimento. Mas Perfeito. pode ser que ele esteja começando uma sequência de Wenkeba. Na verdade, eu estou meio induzido que eu já vi ali embaixo também, né? Tá. Na verdade, se a gente olhar, existe um PR um pouco maior nos outros batimentos em relação a esse penúltimo. Você Sim. pensaria num escape juncional? É um alguma coisa diagnóstico assim? diferencial, Difícil, mas né? não pensaria. Tá. Aqui, assim, se eu tenho uma tira mais longa, fica mais fácil para eu ver Sem dúvida. antes e depois. Olhando só isso aqui, não dá para dizer. Existe a possibilidade que ele tivesse tido a onda P, a extrasístole bloqueada na anterior. Aí veio o ciclo sinusal e, por coincidência, aconteceu um escape quase que na hora do que seria o batimento normal. Por isso que o PR ficou mais curto. E o PR normal dele se fosse daí para frente. É possível isso. Perfeito. Fisiologicamente é possível, mas pode ser que esteja começando uma sequência de Lógico, Wenkeba. lógico. Quando eu olho ali embaixo, fica mais fácil. Isso, então aproveite, Silvio, comente esse traçado de baixo aqui, que é do Bom. mesmo paciente, naturalmente, mas com uma variação da condução AV. Isso, Então ali, o que dá para se ver, tem como apontar ou não? Eu acho que tem... Vou pôr aqui. Não sei. Venha mexer Posso aqui tentar no mexer aqui, eu ver se eu mouse. não me perco aqui. Onde é que está aqui a tela? Aqui. Então, Se agora você chegar bem para lá, para a direita. Aí. por exemplo, a gente consegue ver que a sequência tem um P, 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 P. Nós teríamos que medir isso no compasso, mas aparentemente esse PP está regular. E o que a gente observa é que, por exemplo, aqui nós temos um intervalo PR, esse aqui é maior, esse aqui é maior ainda, esse é visivelmente maior, esse aqui também está grande, e provavelmente aqui tem um P, que eu não sei se está precoce ou não, parece por aqui que está precoce, mas que se bloqueia e aqui recomeça o ciclo de novo. Então aqui, aparentemente, a gente consegue ver uma sequência, um ciclo de Wenkeba de 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 5, né? Perfeito. Um Wenkeba longo aqui. E esses dois anteriores devem ser ainda o mesmo fenômeno que a gente viu lá, a extrasístole atrial bloqueada aqui. É que eu teria que medir no compasso, mas aparentemente é isso. Perfeito. Então aqui, provavelmente, respondendo a sua pergunta, nesses de cima aqui, provavelmente é uma sequência de Wenkeba que está apenas começando, né? Se pegasse a tira mais comprida, provavelmente daria para ver a sequência. Ótimo. Minha impressão. Muito obrigado. Então, dando sequência aqui à discussão de casos, para terminar essa discussão, Theo, você não quer... Esse resumo nós vamos falar durante a aula. Pois bem. Então, terminando o caso, o aspecto do eletro, o ECG1 é um ritmo sinusal, BAV de primeiro grau, porque o PR está a mais de 200 mV, extrasístoles atriais bloqueadas, período de escape juncional, BDAS, distúrbio de condução do ramo direito e possível área eletricamente inativa inferior e dorsal. No eletro número 2, ritmo sinusal, BAV do segundo grau tipo 1, extrasístoles atriais bloqueadas. Conclusão, BAV de primeiro grau, BAV de segundo grau tipo 1. Aqui acho que vale ressaltar que nós optamos por colocar possível área eletricamente inativa inferodorsal, mas na verdade nós não temos o vetocardiograma que ajudaria bastante nessa diferenciação de BDAM ou não. Mas como o professor Paulo falou, ele sugere que isso possa ser um bloqueio da divisão anteromedial ao invés de uma área eletricamente inativa.
em relação àquele batimento que o Silvio discutiu, se pudesse ser um escape juncional, um começo de vem, mas nós o colocamos aqui como um escape juncional, mas naturalmente com uma tira maior seria mais fácil essa diferenciação de um começo de um venquiba ou um período de escape de juncional. Muito bem, vamos dar continuidade agora à aula dos bloqueios atrioventriculares, a importância do eletroconvencional. Então, por definição, o bloqueio atrioventricular ele é um retardo patológico da condução do estímulo elétrico localizado no nódulo atrioventricular e ou no sistema His-Purkinje. Como nós sabemos, o nódulo atrioventricular possui uma propriedade chamada decremental. Essa propriedade ela faz com que o estímulo elétrico que chega no nódulo atrioventricular tenha a velocidade conduzida desse estímulo ao passar pelo nó AV. E o bloqueio atrioventricular nada mais é do que uma exacerbação patológica, na grande maioria das vezes, dessa velocidade de condução pelo nódulo AV, o que vai dar para nós, eletrocardiograficamente, a presença dos bloqueios atrioventriculares. Podemos classificar os bloqueios atrioventriculares de várias formas. Então aqui temos a classificação anatômica, podemos classificá-los clinicamente, do ponto de vista etiológico, e eletrocardiográfico, que na verdade é o nosso tema da aula. Começando pela classificação anatômica, essa bolinha bonitinha rodando, mas era para aparecer uma figura aqui, que, enfim, essa figura, se aparecer, ótimo, se não, era a figura de um sistema elétrico de condução. Aqui está ela. Muito bem. Então temos aqui o nódulo atrioventricular, que tem a capacidade de gerar os estímulos elétricos. Esses estímulos elétricos percorrem caminhos já pré-determinados pelos chamados feixes internodais, interatriais, e esses estímulos chegam ao nódulo atrioventricular. Esse nódulo atrioventricular, como já falamos, possui uma propriedade decremental, e esse estímulo então é retardado ao chegar no nó AV. Passa pelo sistema de His-Purkinje, ramo direito e ramo esquerdo. Do ponto de vista anatômico, portanto, podemos separar os bloqueios atrioventriculares em supra-Hissiano, isto é, aqueles bloqueios onde o defeito, a lesão, o problema ocorre naturalmente acima do feixe de His. E dentre os supra-Hissianos pode ser um problema intraatrial ou mesmo dentro do nódulo atrioventricular. Além disso, os bloqueios atrioventriculares podem ser considerados intra-Hissianos, portanto dentro do sistema His-Purkinje, ou abaixo desse sistema infra-Hissiano. Como é que nós temos essa ideia do ponto de vista objetivo, de uma maneira bem objetiva? Colocando um catéter dentro desse coração, esse catéter vai transmitir para nós informações elétricas para um computador. E essas análises, essa avaliação dos intervalos atrioventricular, AH, HV, é que vai nos dizer se o bloqueio em questão ele é supra ou infra-Hissiano. E a importância dessa classificação é que sabemos que os bloqueios infra-Hissianos ou intra-Hissianos são aqueles aonde indicamos o implante do marca-passo definitivo pela grande probabilidade de evolução por um bloqueio AV total e, consequentemente, sintomas cardiovasculares de baixo débito. Vamos ver uns 2 exemplos desses bloqueios do ponto de vista anatômico. Então vejo aqui um BAV, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, considerado como supra-Hissiano. Temos aqui um PR com mais de 0,20 segundos ou 5 quadradinhos, e esse PR é constante. Essa tira é a mesma desse paciente que nós vimos, ou muito parecido pelo menos. Então temos um PR aumentado e constante, o que definiria como BAV de primeiro grau, nós vamos ver isso para frente. E quando colocamos um catéter dentro desse coração, o que nós vemos? Que o intervalo AH, que o normal é de 50 a 120 milissegundos,
Nesse caso do BAV de primeiro grau, encontra-se de 250, mais do que o dobro do valor normal. Sabemos que o intervalo AH avalia o nódulo atrioventricular propriamente dito, portanto, conseguimos definir que esse bloqueio atrioventricular de primeiro grau ele é considerado como suprarriciano. Suprarriciano porque a lesão está no nódulo atrioventricular. O intervalo AH é que está aumentado. Olhando o intervalo HV desse exemplo, temos um intervalo HV de 45 dentro da normalidade. Então, portanto, esse realmente é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau suprarriciano, que é o que ocorre na maioria das vezes dos bloqueios atrioventriculares. Aqui um segundo exemplo de um BAV de segundo grau, MOBITS 1. Então o PR aumenta gradativamente até o bloqueio da onda P. Do ponto de vista anatômico, observem que existe, da mesma forma que o anterior, um intervalo AH aumentado. Entretanto, esse intervalo AH aumentado ele não é constante. No batimento seguinte, esse intervalo fica bastante prolongado. E, finalmente, uma onda P, sendo vista por esse eletrograma atrial, bloqueado sem condução para o ventrículo. Então, temos aqui um MOBITS 1, BAV de segundo grau MOBITS 1, também suprarriciano. O bloqueio ocorre no nódulo atrioventricular, porque o intervalo AH, mais uma vez, é que se encontra alterado em relação à normalidade. E, finalmente, um bloqueio atrioventricular de segundo grau 2:1. Temos uma onda P conduzida e uma onda P bloqueada. Colocando um catéter dentro desse coração, observamos que temos eletrogramas atriais, o RIS e o ventrículo, e quando a P está bloqueada, esse eletrograma atrial é seguido de uma deflexão de RIS, sem ventrículo. Então, o que nós concluímos com esse eletrograma? Que o estímulo chegou no sistema RIS-Purkinje, só que lá é que ele parou. Ele não conseguiu descer. Essa é uma lesão intra ou até infrarriciana, o que denota uma maior preocupação para esse tipo de bloqueio AV, no caso de segundo grau 2:1. Seguindo a nossa classificação, podemos dividir os bloqueios atrioventriculares do ponto de vista clínico. Portanto, os bloqueios AV eles podem ser intermitentes ou permanentes. No exemplo que nós vimos, que o Teodomiro mostrou, tínhamos em cima um bloqueio AV de primeiro grau, mas que se alternava embaixo com um bloqueio AV de primeiro grau em relação com um de segundo tipo 1, um MOBITS 1. Em relação à classificação etiológica, existem vários fatores que podem levar a um bloqueio atrioventricular. Podemos dividi-los em bloqueios AV congênitos ou adquiridos, e dentre as formas adquiridas, uma variedade de fatores. Então, podemos ter causas inflamatórias, degenerativas, isquêmicas, ou mesmo traumáticas, infecciosas e também medicamentosas, dentre outros. E, finalmente, vamos chegar ao que mais nos interessa, que é a classificação eletrocardiográfica dos bloqueios atrioventriculares. Vamos discutir esses 5 tipos de bloqueios atrioventriculares: o BAV de primeiro grau, o de segundo grau com as suas subdivisões, o BAV 2:1 fixo, o bloqueio atrioventricular considerado avançado e o BAVT, BAV total ou de terceiro grau. Iniciando pelo BAV de primeiro grau, eletrocardiograficamente chegamos à conclusão que há um BAV de primeiro grau quando encontramos um intervalo PR aumentado. Portanto, temos pelo menos 5 quadradinhos de duração de intervalo PR, o que corresponde a um PR de 0,20 segundos. Entretanto, além desse intervalo PR ser aumentado, ele precisa ser constante em todos os batimentos, que é o que caracteriza o BAV de primeiro grau. Então, se olharmos esse traçado e ampliarmos um pouquinho essa tira de ritmo, o que vamos observar é que existe uma onda P com um significativo retardo até ocorrer a inscrição do QRS. Sabemos que o intervalo PR é a medida do começo da onda P ao começo do QRS, e esse valor normal, como já falamos,
não tem que chegar no máximo até 0,20, menos do que 0,20 segundos ou 5 quadradinhos. E aqui temos um intervalo bastante prolongado, com um valor bem acima de 0,20 segundos. Mais do que isso, vejam que em todos os batimentos, esse intervalo PR, além de prolongado, ele é constante. Então, isso caracteriza o BAV de primeiro grau, como falamos já. Aqui embaixo, vamos ver mais um exemplo com um intervalo PR não tão prolongado assim. Observem que em todos os batimentos o intervalo PR ele é constante e também aumentado na sua duração. Aqui embaixo temos 7 quadradinhos de duração desse intervalo PR e de uma forma constante, o que também caracteriza o bloqueio AV de primeiro grau. Em relação ao BAV de segundo grau, o BAV de segundo grau ele caracteriza-se por uma condução atrioventricular intermitente. Isso é o que vai caracterizar o BAV de segundo grau. E, portanto, ele pode ser subdividido em BAV de segundo grau, MOBITS 1, ou tipo 1, e MOBITS 2, tipo 2. Como é que nós vamos separá-los eletrocardiograficamente? Então, o BAV de segundo grau, MOBITS 1, também conhecido como fenômeno de Ventqueba, caracteriza-se por um aumento progressivo daquele nosso intervalo PR, até que uma onda P é bloqueada. Nós vamos observar que existe a inscrição da onda P sem a inscrição do complexo QRS. Então, observando esse exemplo, temos aqui um ritmo onde temos uma onda P seguida de um QRS com intervalo PR normal. Vejam, temos 4 quadradinhos de duração de PR. No segundo batimento, esse intervalo nitidamente aumenta. Mesmo com esse aumento, há a inscrição de um complexo QRS. E, finalmente, temos uma onda P sem QRS. Esse aumento progressivo do intervalo PR com o bloqueio da onda P é o que caracteriza o BAV de segundo grau MOBITS 1. E, a seguir a onda P bloqueada, o ritmo normal retoma as suas atividades. Vejam que o intervalo PR é até muito parecido com o inicial. É importante salientar que toda vez que nos deparamos com uma situação que sugere um Ventqueba, que sugere um BAV de segundo grau tipo 1, temos que ter certeza que essa onda P bloqueada ela não é antecipada. Como o Silvio discutiu no caso anterior, na discussão de caso, existia um ritmo que gerava um QRS e uma onda P antecipada bloqueada. Aqui também nós temos uma onda P bloqueada. E como é que nós vamos diferenciar se estamos diante de um BAV de segundo grau MOBITS 1 ou uma extrasístole supraventricular bloqueada? Apenas vamos fazer a medida da distância PP e vamos identificar que no MOBITS 1 esse intervalo PP é fixo. Já na extrasístole suprabloqueada, essa P bloqueada ela é antecipada em relação às demais. Aqui temos mais um exemplo de MOBITS 1. Observem desde o comecinho aqui um intervalo PR, que gradativamente aumenta esse intervalo PR, P, PR aumentando, QRS. Mais uma vez, nitidamente um aumento desse intervalo PR e finalmente uma onda P bloqueada, o que vai nos levar a suspeitar de um MOBITS 1. A conclusão de MOBITS 1 é feita quando vemos que o intervalo PP não se modifica, principalmente nesses últimos batimentos. Portanto, essa onda P bloqueada ela não é uma extrasístole supraventricular bloqueada, e sim um evento de um BAV de segundo grau MOBITS 1. Já o BAV de segundo grau MOBITS 2 caracteriza-se por uma interrupção súbita da condução atrioventricular. E lembre-se dessa característica de interrupção súbita da condução AV. É isso que vai caracterizar o bloqueio AV de segundo grau MOBITS 2. Então, observem esse exemplo. Inicialmente, temos um intervalo PR normal. Esse intervalo PR continua igual em todos os 2 batimentos seguintes. E, subitamente, uma onda P é bloqueada. Não há QRS depois dessa onda P.
Depois dessa onda P bloqueada, voltamos a ter um ritmo PQRS com intervalo PR idêntico aos prévios. Essa caracterização, esse fato de subitamente uma onda P ser bloqueada é o que vai caracterizar o bloqueio AV de segundo grau MOBITS 2. Da mesma forma que o MOBITS 1, temos que observar ou temos que analisar se essa P bloqueada ela não é antecipada. Se ela for antecipada em relação ao ritmo de base, isso vai caracterizar também uma extrasístole supraventricular bloqueada. Sem muitas medidas próximas, mas de longe percebemos que o intervalo PP tem praticamente a mesma distância, portanto, é realmente um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 2. Isso é importante que, do ponto de vista didático, conseguimos diferenciar o MOBITS 2 do chamado bloqueio atrioventricular 2:1. Qual que é a diferença? A diferença é que há um bloqueio AV fixo. Sempre vamos observar uma onda P bloqueada e uma outra onda P conduzida. Diferentemente do MOBITS 2, onde eu tenho PQRST, 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 de repente uma P que não se conduz. Por isso é que conseguimos diferenciar didaticamente o MOBITS 2 do BAV de segundo grau ou o BAV 2:1 fixo. Vejam esse traçado, temos aqui 3 derivações, D2, V2 e V5, simultâneas, onda P QRS, onda P sem QRS, onda P QRS, onda P sem QRS, e assim sucessivamente. Então, para classificar esse bloqueio atrioventricular, podemos falar que é um bloqueio AV de segundo grau, um bloqueio AV 2:1. Não chamamos de MOBITS 2. Por quê? Porque não há um bloqueio súbito da condução AV. E sim, há um bloqueio AV fixo. Ora passa, ora não passa, de uma maneira constante, essa alternância de condução AV. Vejam mais um exemplo. Observem agora um eletro de 12 derivações. Da mesma forma que o anterior, P's conduzidas para o ventrículo, portanto P e QRS, e P não conduzida para o ventrículo, P sem onda T. E assim de uma forma constante em todo o traçado, o que caracteriza o bloqueio AV 2:1 fixo. Já o bloqueio AV avançado é aquele em que encontramos um maior grau de bloqueio da condução AV. Isto é, vamos ter pelo menos 3 ou mais P's para cada QRS. Isso é o que vai caracterizar o bloqueio avançado, o bloqueio AV avançado. Observem aqui, PQRST, PQRST, 1, 2, 3 P's para aí sim gerar um novo QRS. Isso caracteriza também um bloqueio AV avançado. Aqui embaixo, mais um exemplo. Observem, 1, 2, 3 P's para 1 QRS. Portanto, temos aqui mais um exemplo de bloqueio AV avançado. E, finalmente, o bloqueio AV de terceiro grau ou BAV total. É aquela situação onde não há condução atrioventricular. A atividade elétrica atrial não tem nada a ver com a atividade elétrica ventricular. Essa incompatibilidade, essa falta de comunicação elétrica entre os átrios e ventrículos, chamamos de dissociação atrioventricular. Essa dissociação atrioventricular, no caso do bloqueio AVT, do bloqueio AV total, caracteriza-se também pela frequência cardíaca atrial ser maior, sempre maior do que a frequência cardíaca ventricular. Então vamos ver um exemplo. Temos aqui, observem, P's que não conseguem gerar QRS. Eventualmente nós podemos achar que essa P conduz para esse QRS. É por isso que a tira de ritmo nos ajuda. Nós conseguimos ter uma avaliação melhor da condução atrioventricular. Então, observem esse primeiro batimento. Vejam que nós temos QRS, onda P e onda T. Toda vez que tivermos
esse fenômeno, uma onda P entre o QRS e a onda T, isso caracteriza a dissociação atrioventricular. Isso mostra que o átrio está batendo num ritmo e o ventrículo em outro. Eles não estão conversando entre si. E como é que nós vamos caracterizar o BAVT? Vejam que, além da dissociação atrioventricular, temos que a frequência cardíaca atrial ela é significativamente maior do que a frequência cardíaca ventricular. Portanto, assim fazemos o diagnóstico de bloqueio AV total ou de terceiro grau. Aqui embaixo, mais um exemplo. Temos ondas P's perdidas nessa tira. Observem, aquele mesmo fenômeno que eu falei lá em cima para vocês. QRS, onda P, onda T. Dissociação atrioventricular. Frequência cardíaca atrial maior do que a frequência cardíaca ventricular, portanto, um bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Aqui mais um exemplo. Esse exemplo é bastante interessante e vocês devem prestar atenção no seguinte fato. Temos um ritmo absolutamente regular em relação ao QRS e bradicárdico. Acho que não há dúvida que essa frequência ela é bastante baixa. Se observarmos V1, principalmente, nessa tira longa de V1, dá para perceber uma atividade elétrica atrial semelhante a uma fibrilação atrial? Então, essa é a única situação onde vamos encontrar uma fibrilação atrial rítmica. Nós sabemos, se vocês ainda não tiveram aula de FA, mas já devem ter ouvido que a fibrilação atrial é um ritmo irregular sempre. Sempre à exceção de quando há um bloqueio atrioventricular total. Por quê? A fibrilação atrial, lembrem-se, é um fenômeno que ocorre nos átrios. E o bloqueio AV é um problema no nódulo atrioventricular. Então, quando tivermos pacientes com fibrilação atrial com RR regular, temos o diagnóstico de FA com bloqueio AV total. Tudo bem? Então, resumindo a aula de bloqueios atrioventriculares do ponto de vista eletrocardiográfico. O bloqueio AV de primeiro grau é aquele onde nós temos intervalos PRs alongados, portanto, com mais do que 0,20 segundos, e constantes. Já o BAV de segundo grau, MOBITS 1, é aquele onde observamos um gradativo aumento do intervalo PR até que uma onda P é bloqueada. E na sequência o ritmo retoma o original, PQRST. Já o bloqueio AV de segundo grau MOBITS 2 caracteriza-se por uma súbita interrupção da condução AV. Vejam que nós temos um intervalo PR fixo e constante nos dois batimentos prévios. Subitamente essa P é bloqueada e no batimento seguinte voltamos a ter a condução atrioventricular como inicialmente vimos. Nessas duas situações, MOBITS 1 e MOBITS 2, lembre-se sempre de medir o intervalo PP. Essas duas situações elas sempre vão receber esses nomes, MOBITS 1 e MOBITS 2, quando os intervalos PPs forem iguais, forem constantes. Por quê? Já falamos nisso. Se essa P bloqueada, quer seja no traçado de cima ou no de baixo, ela for antecipada em relação ao nosso ritmo de base, estaremos diante de uma extrasístole supraventricular bloqueada. Tá certo? O bloqueio atrioventricular 2:1 caracteriza-se por uma condução alternante. Ora, há essa condução para o ventrículo, PQRST, ora não há essa condução para o ventrículo, essa P está perdida sozinha. Isso de uma maneira fixa, o que caracteriza o bloqueio AV o bloqueio AV 2:1. O bloqueio AV avançado é aquele onde temos 3 ou mais P's para um QRS. E, finalmente, o bloqueio AV de terceiro grau ou total é aquele caracterizado pela dissociação atrioventricular e frequência cardíaca atrial maior do que a frequência cardíaca ventricular.
Do ponto de vista eletrocardiográfico, podemos fazer inferências em relação à localização anatômica da lesão AV. De que forma? As lesões nodais normalmente tendem a apresentar um complexo QRS estreito. Essas mesmas lesões nodais, o intervalo PR ele pode se apresentar exageradamente aumentado, além de 0,30 segundos. E com a redução do tônus vagal, podemos observar na lesão nodal uma melhora da condução AV. Já as lesões intra- ou infrarricianas, portanto as lesões infranodais, tendem a apresentar um complexo QRS alargado. O intervalo PR ele pode ser normal ou ligeiramente aumentado. E observamos uma piora da condução AV com a redução do tônus vagal. De uma forma geral, quando indicamos o implante de um marcapasso definitivo diante de um bloqueio atrioventricular, se nós soubermos da localização anatômica da lesão AV, os bloqueios infrarricianos ou intrarricianos, de segundo grau MOBITS 1, MOBITS 2, o 2:1, o avançado e o total, todos têm indicação de implante de marcapasso. Se a lesão for nodal, mas estivermos diante de um BAV avançado de terceiro grau, também indicamos o implante de um marcapasso definitivo. Algumas ressalvas são feitas para aquelas lesões nodais, quando o bloqueio AV é de primeiro grau, de segundo grau MOBITS 1, MOBITS 2 ou 2:1. Então, o de primeiro grau com lesão nodal, nós vamos indicar um implante de marcapasso quando tivermos um PR muito longo e o paciente tiver sintomas da síndrome de marcapasso. Ele pode sentir a contração atrial no pescoço, porque o átrio vai estar contraindo com as válvulas AV fechadas. O intervalo PR é tão longo que a válvula AV fechou quando houve a contração atrial. No caso do BAV, no MOBITS 1, no MOBITS 2 e no 2:1, com lesão nodal, nós vamos indicar implante de marcapasso quando esses bloqueios quando forem acompanhados de sintomas de origem cardíaca, o que nem sempre é fácil de se caracterizar e correlacionar o sintoma cardiovascular de baixo débito com o bloqueio atrioventricular. Bem, essa era a aula de hoje. Dúvidas, mandem para o chat. Se houver dúvidas aqui, podemos respondê-las agora. Tudo bem? Então tá bom. Professor Paulo Moffa. Aqui, professor, por favor. Talvez é uma pergunta para que a gente aprenda. Eu não sei se você terá condição de responder, ou algum aqui da plateia. Hoje foi fazer um teste, um senhor, um coronariano, de uns 60 anos mais ou menos, com bloqueio de ramo esquerdo. E a queixa dele era tamanha, tão rica, de síndromes de síncopes, inclusive com trauma crânioencefálico, que já tinha passado pelo marcapasso, feito as suas avaliações, e foi encaminhado para nós vermos a resposta cronotrópica desse paciente, ou a surpreender algum grau de bloqueio AV, de que tipo for, 2:1 ou de outro tipo. Eu pergunto a você, Nelson, nós teríamos algum meio de surpreender neste paciente, ou de confirmar nesse paciente, tirando a história, que obviamente ela já fala por si, o paciente está caindo a todo instante, se você não com bloqueio AV, com bloqueio de ramo esquerdo, você não pensar que existe um bloqueio de grau que se instala subitamente, nós estaríamos errando.
Mas nós poderíamos, mas nem todos se manifestam dessa maneira. Tem muitos bloqueios de ramo esquerdo que nada refere e pode acontecer pela primeira vez o seu sintoma e ter algumas tragédias, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para você é nesse aspecto. Teríamos nós algum elemento, alguma informação que nós poderíamos tirar? E os outros exames que ele fez, eu não me lembro bem quais foram, mas desse teste, por exemplo, né? E, por último, um bloqueio que você não tocou, mas que você sabe qual é. Como é que nós faríamos o diagnóstico de um bloqueio AV de primeiro grau oculto? Né? Esse você sabe. O outro não sei. Então, professor, em relação à primeira pergunta, se nós poderíamos prever ou ter alguma ideia do que significa o bloqueio de ramo nesses pacientes, não é muito simples. Na verdade, talvez o Dr. César ou o Dr. Silvio tenham maior experiência, uma vez que muitos desses pacientes são submetidos ao exame de 24 horas, a eletrocardiografia dinâmica, o Holter. E lá sim eles conseguem surpreender bloqueios variados e até intermitentes nesse tipo de pacientes. Então talvez a outra forma seria, sem dúvida, no teste ergométrico, onde poderíamos ver algum grau de bloqueio AV ou qualquer outra alteração cronotrópica. Mas, enfim, é difícil, muitas vezes difícil, né? Em relação à segunda pergunta, o bloqueio AV de primeiro grau oculto. Eu não comentei isso nessa aula porque talvez fosse um pouquinho mais profunda a discussão, mas enfim, o que nós podemos nos deparar? Com o que nós podemos nos deparar? Indivíduos que tenham lesões no sistema His-Purkinje, então lesões intra- ou infra-Hissianas. Como nós vimos em 1, 2 ou 3 traçados, essas lesões elas são vistas no estudo eletrofisiológico e caracterizadas por um aumento do intervalo HV. Caprichosamente, podemos ter pacientes que apresentam um BAV de primeiro grau, por exemplo, aonde o intervalo AH ele é normal, diferente do que nós mostramos aqui, nós vimos como exemplo, mas o intervalo PR ele está aumentado não pelo intervalo AH, e sim pelo intervalo HV. Isso pode ser observado algumas vezes e não deixa de ser um bloqueio AV de primeiro grau, mas pode ser considerado um bloqueio AV, entre aspas, mais maligno. Ele tem uma chance maior de bloqueio AV total do que se a lesão fosse supra-Hissiana. Então, acho que é isso que o senhor perguntou, o bloqueio AV de primeiro grau oculto. Eu não sei se foi isso exatamente, mas essa é uma das minhas respostas. Então, a lesão, o local da lesão infra-Hissiano poderia fazer com que um BAV de primeiro grau aparecesse com intervalo H normal. Não sei se foi exatamente isso. A outra coisa que poderíamos ver são extrasístoles ocultas. Extrasístoles geradas no nódulo atrioventricular. Essa extrasístole nodal, ela não aparece no eletro porque o estímulo não consegue sair do NOAV. Só que ele é capaz de despolarizar o NOAV. Quando vem o ritmo sinusal, o estímulo que chega no NOAV pode ter um PR aumentado, portanto um BAV de primeiro grau, eletrocardiograficamente, ou até graus variados de segundo grau, pode ser até um MOBITS 1 ou até um MOBITS 2. Mas fica, do ponto de vista eletrocardiográfico, é impossível reconhecer essa extrasístole oculta, que, como o próprio nome diz, ela não é vista no papel, no eletroperiférico. Nós conseguimos vê-la no estudo eletrofisiológico, onde conseguimos captar a extrasístole. Só que ela não gera ondas P, mas conseguimos identificar a atividade elétrica atrial. E essa extrasístole vai despolarizar o NOAV, ela não é vista no eletroperiférico, e o próximo ritmo sinusal que vem pode se deparar com graus variados de bloqueio, de fases da repolarização do NOAV, dando graus variados de bloqueio atrioventricular.
entre outra possibilidade, e que não é raro de se encontrar, é quando nós tivermos a associação dos vários tipos de bloqueios intraventriculares. Por exemplo, um BDAS, como foi discutido hoje, um BDAM associado a um BDAM, como foi discutido hoje, associado a um BDPI. Se você tem esses 3 bloqueios, mesmo que o PR seja curto, o estudo eletrofisiológico desses pacientes, seguramente o HV vai estar próximo de 100 e é uma indicação, ou nem precisa fazer estudo, já é uma indicação, se tiver sintomas, para implante de marca-passo. Ok? Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Mais perguntas? Então, muito obrigado. Até semana que vem.